Preso há mais de 6 anos numa embaixada e mesmo assim influenciando os acontecimentos políticos ao redor do mundo, Julian Assange aparentemente foi esquecido pela mídia nacional. E os cidadãos do Brasil, consequentemente, pouco sabem sobre a incrível história desse australiano que enfrenta a maior batalha de sua vida. Quero, portanto, apresentar para vocês neste vídeo o homem mais bem informado do mundo, criador do site Wikileaks e o responsável, mesmo enclausurado na Embaixada do Equador em Londres, pela vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas de 2016. Julian Assange nasceu em 3 de julho de 1971, em Townsville, Queensland, na Austrália. Sua mãe, Christine Assange, após se divorciar do pai biológico de Assange, envolveu-se em um relacionamento com um rapaz pertencente ao notório grupo australiano A Família, que raptava crianças, as doutrinava e as criavam para serem super-humanos. O relacionamento não durou muito, mas o parceiro de Christine era um tanto quanto obcecado por ela e pelos filhos dela, e por isso Christine e os filhos constantemente mudavam de cidade, fugindo dele. Julian Assange, na infância, portanto, teve uma vida nômade, sempre se mudando de casa e de escolas, nunca num lugar fixo. Essa vida durou até pelo menos os 16 anos dele. Foi nesse mesmo período, por volta de 1987, que Julian ganhou seu primeiro computador e rapidamente demonstrou enorme interesse e talento para hackear sistemas. Na internet, após ter criado um grupo com outros 2 amigos chamado International Subversives, algo em português como Subversivos Internacionais, atuava como hacker com o nome de Mendex. Invadia, junto com seus colegas, diversos sistemas em empresas da Austrália. Em 1991, no entanto, a polícia australiana conseguiu rastrear o endereço de Assange e o prendeu após ele burlar o sistema da Norte, uma companhia de telecomunicações do Canadá. Enfrentou mais de 30 acusações e foi condenado à prisão. Entretanto, não cumpriu a pena, pois pagou a fiança. Na época, o caso foi muito comentado na mídia australiana, e Julian já na juventude havia ganhado certa notoriedade, mas após esse acontecimento, a figura pública de Assange voltou para a obscuridade. Foi apenas em 2006 que Julian Assange ressurgiu. Havia criado o site Wikileaks. O intuito dele com o novo projeto era revelar informações de empresas e governos do mundo todo que foram ocultadas da população, pois continham ações imorais praticadas por eles. Não seria necessariamente Julian Assange e sua equipe que hackeariam os sistemas e trariam à tona as informações. O objetivo era dar poder às pessoas que tinham as informações, mas que não as revelavam por medo de retaliação do alvo que havia sido denunciado. A fonte mandaria anonimamente os conteúdos sigilosos, e o Wikileaks não revelaria sua identidade. Se a identidade do denunciante é secreta, ele não tem nada a temer. Portanto, nenhuma empresa ou governo poderia prender e capturar tais denunciantes. As figuras públicas de Julian Assange e dos membros da equipe, no entanto, não poderiam ser ocultadas. Eles quem revelariam publicamente os conteúdos. Aí que estava o problema. A retaliação dos poderosos seria neles. A bravura de Julian Assange é justamente pelo fato dele colocar a própria mão dele no fogo em nome da verdade e da livre circulação da informação. O primeiro grande vazamento do Wikileaks que ganhou impacto mundial foi um vídeo revelado por um ex-soldado e analista dos sistemas do Exército, em 2010, Bradley Manning. Hoje, Chelsea Manning, pois fez cirurgia para mudança de sexo. No vídeo, que era de 12 de julho de 2007, pode-se ver um helicóptero americano Apache sobrevoando uma vila em Bagdá, no Iraque, e atirando contra civis inocentes. Os pilotos do helicóptero, como ficou bem documentado no áudio do vídeo, sabiam que as pessoas não eram terroristas, mas mesmo assim abriram fogo contra elas. Algumas das vítimas eram do jornal britânico Reuters. O Wikileaks revelou o vídeo com o título de Collateral Murder, assassinato colateral. Ao todo, foram 12 mortes, incluindo crianças. Just fucking, once you get
get on him, just open him up. Okay, roger. I see your element. You got about 4 Humvees out along this. You're clear. All right, firing. Line here. With the space line. Let me know when you have it. We'll shoot. Light them all up. 202 traffic, 260. Come on, fire. Hey, roger. Keep shoot. Keep shoot. Bushmaster 2-6. We need to move time now. All right, we just engaged all 8 individuals. Yeah, we got 2 bursts. We're still firing. Roger. Got him. 6 is a 2-6. We'll move, but we got 13. I'm sorry. I was done. Bypass. God damn it, Kyle. All right. I hit him. I had... Após a revelação desse vídeo, o Wikileaks, que já vinha sendo comentado por algumas pessoas, passou a ser reconhecido mundialmente, com jornais extremamente influentes passando a discutir a organização e, sobretudo, Julian Assange. Bradley Manning, após revelar o vídeo Collateral Murder, não resolveu parar. Sua situação no exército era de frustração. Ele era um jovem analista desses temas, gay, inseguro, sem amigos e rodeado de homens que com certeza tiravam sarro dele. Por ter acesso a informações extremamente sigilosas, Bradley Manning conseguia contactar o Wikileaks e mandar informações comprometedoras do exército dos Estados Unidos, tal como fez quando revelou o vídeo do helicóptero Apache. Bradley, agora conhecido como Chelsea Manning, como eu falei, também em 2010 revelou aproximadamente 400 mil documentos secretos sobre a guerra do Iraque e 91 mil sobre a guerra do Afeganistão para o Wikileaks. Para passar despercebido sobre os outros soldados, gravou os documentos em um CD virgem, onde escreveu Lady Gaga nele, fazendo os outros pensarem que se tratava de um CD da cantora americana. Manning também foi responsável pelo vazamento dos documentos do Cablegate, em que continham mais de 250 mil conversas diplomáticas e informações entre os Estados Unidos e embaixadas e consulados do mundo todo, do ano de 1966 até 2010. Todos esses documentos resultaram no maior vazamento de dados da história. Esses milhares e milhares de documentos vazados causaram um grande impacto no mundo, sobretudo porque todos esses eventos aconteceram num curtíssimo período de tempo. Não demorou muito para que Chelsea Manning fosse presa. Isso aconteceu em 27 de maio de 2010. Até então, sua figura permanecia na obscuridade, pois o Wikileaks, como eu já disse, garante o não vazamento da identidade do denunciante. Entretanto, um hacker chamado Adrian Lemo, que não fazia parte do Wikileaks, havia sido contactado por Chelsea, pois ela, na época, sentia-se solitária, e foi aí que Adrian, entre muitas e muitas conversas com Manning, ficou sabendo que ela havia vazado todos aqueles documentos. Ainda não muito certo até hoje do porquê, Adrian Lemo traiu a confiança de Manning e a denunciou para a polícia. Infelizmente, jamais poderemos saber ao certo por que ele fez isso, pois Adrian Lemo veio a falecer em 2018, com 37 anos. Julian Assange e sua equipe, no entanto, conseguiram permanecer em liberdade. Mas Assange sabia que a partir daquele momento passaria a ser procurado a todo custo por todas as potências do mundo que haviam sido prejudicadas com o trabalho do Wikileaks. Em função disso, Assange passou a sempre mudar o corte de cabelo para que os agentes não o reconhecessem com tanta facilidade e a constantemente mudar de residência, por medo de estar sendo vigiado e perseguido. Nesse mesmo período, Julian Assange, enquanto estava por um breve tempo na Suécia para uma série de palestras, no segundo semestre de 2010, teve um relacionamento com 2 garotas suecas. Após a noite de encontro deles, as 2 foram à polícia local e o denunciaram por estupro. Assange rapidamente imaginou que isso era uma tática dos Estados Unidos para o prender. Segundo o australiano, as 2 garotas eram agentes ou foram pagas pelo governo americano para o denunciar. Com isso, a polícia sueca teria uma justificativa para o prender, e após isso o extraditaria como prisioneiro para os Estados Unidos, dando a chance do governo americano de julgá-lo e muito provavelmente condená-lo à prisão perpétua por espionagem. Enquanto a justiça sueca analisava o caso de Assange, o fundador do Wikileaks teve que passar mais de 1 ano em prisão domiciliar na Inglaterra, onde ficou hospedado na casa de um colega que se voluntariou a ceder o espaço. Em 2012, entretanto, quando Julian deveria apresentar-se na corte britânica para ser julgado, ele fugiu e solicitou à embaixada do Equador em Londres que concedesse asilo político a ele, pois ainda temia ser extraditado para os Estados Unidos. O então presidente do Equador, Rafael Correa,
concedeu o asilo a Assange e o ajudou na fuga dele dos poderosos. Em junho de 2012, Julian Assange entrou na embaixada, e a partir daquele mês começou a sua luta, que se estende até os dias de hoje, contra a extradição para os Estados Unidos, a partir da Embaixada do Equador. A polícia britânica não pode invadir a embaixada, pois, obviamente, o território é equatoriano, então eles não têm esse direito. Mas se por algum acaso Julian Assange colocar os pés para fora de lá, a polícia britânica terá o direito de prendê-lo. Depois de anos, a justiça sueca resolveu arquivar as acusações de estupro contra Assange em maio de 2017. A promotora-chefe da Suécia, Marianne Ny, disse em uma coletiva de imprensa que a sua decisão de suspender a investigação preliminar havia sido feita porque, abre aspas, todas as possibilidades de avançar a investigação estão esgotadas, fecha aspas. No entanto, ela ressaltou que, se Assange voltar à Suécia antes de agosto de 2020, prazo para a prescrição do crime, a investigação pode ser reaberta. Apesar da acusação ter sido arquivada, Julian Assange ainda não sentiu segurança em deixar a embaixada por dois motivos. Primeiro, em 2012, quando ele fugiu para a embaixada, ele quebrou o acordo da prisão domiciliar, e por isso tem que responder criminalmente por isso. O segundo fator, e o mais importante, é que o Reino Unido não garantiu ainda um salvo-conduto a Assange. Não garantiu que não irá extraditá-lo para os Estados Unidos, e isso faz com que Assange não esteja certo ainda sobre seu futuro caso deixe a embaixada. Por conta disso, Assange possui um destino incerto. Como consegue suportar anos e anos de vida apenas dentro de um cômodo? Sinceramente, não sei. Mas esse homem, mesmo preso, continua a publicar materiais confidenciais e a trabalhar com Wikileaks. Sua influência ainda é enorme. Durante a eleição presidencial americana de 2016, o Wikileaks revelou milhares de e-mails comprometedores da ex-candidata Hillary Clinton, mostrando um lado corrupto e de diversas ações imorais por parte dela e de aliados a ela. Certamente esses vazamentos foram decisivos para a decisão de voto dos americanos, fazendo-os optar por Donald Trump. Mesmo preso, ele não se desprende dos princípios dele. A luta é pela verdade e pela liberdade de expressão. Não sei quem o financia, se é que há alguém, ou seus posicionamentos ideológicos, mas, sinceramente, acredito que a luta dele é por um mundo melhor, sem influências ideológicas ou partidárias. Essa é a história, ainda não finalizada, de Julian Assange, um dos maiores whistleblowers, uma pessoa que revela informações do nosso período, e um dos homens mais bem informados do mundo.